A ideia é a gente bater um papo mesmo, tá? Tirar um pouco de dúvidas. Como o professor Samir bem citou, é a primeira de algumas, né, que nós vamos fazer. Essa primeira, eu vou contar um pouquinho da história da evolução das bolsas, né? E aí, por consequência, a evolução do próprio mercado. Vai ser curtinha para, né? A gente sabe que todo mundo trabalhou o dia inteiro, está todo mundo cansado, então a ideia é realmente assim dar o start. E depois a gente vai aprofundando, tá? A gente vai falar um pouco mais aí do que realmente consiste os mercados da B3, a gente vai derivar para falar um pouco de produtos também. Então, é mais um bate-papo. Se vocês quiserem, fiquem à vontade para me interromper, para fazer perguntas. A gente vai abrir, né, depois para perguntas, porque a nossa ideia é realmente fazer essa troca, tá? E essa é a primeira de uma série, então a gente ainda vai falar bastante sobre o que é a B3 e vocês vão ficar bem, assim, na verdade, fiquei bem surpresa, apesar de ter aí mais de 20 anos de mercado. Quando eu entrei realmente na B3 e vi todo o potencial que a empresa tem, até eu me impressionei. Então, é muito legal conhecer um pouco da história e um pouco do que, na verdade, assim, a B3, como ela funciona realmente como infraestrutura de mercado. Tá? Então, eu vou começar aqui dando a tela, tá? E se vocês quiserem, por favor, é só abrir o microfone e fazer perguntas, tá? Então, na verdade, assim, falando um pouco, né, do que é hoje a B3 como Bolsa do Brasil, tá? Então, na verdade, assim, a gente praticamente fomenta hoje o mercado de capitais no Brasil, tá? A gente movimenta todas as transações são muito pautadas, na verdade, na transparência, tá? Uma das nossas principais funções é essa transparência e é dar equidade para os investidores. Na segunda aula eu vou falar um pouco da diferença entre o nosso mercado brasileiro e o mercado americano, e vocês vão entender o quanto isso é importante, né? Esse contexto que a B3 concede de transparência e de equidade, principalmente para o investidor pequeno, né? Então, a gente, com a estrutura que a B3 tem hoje, a gente consegue promover que o investidor pequeno ele consiga ter o mesmo acesso que o investidor institucional, enfim, que o investidor que tem aí um volume um pouco maior, né? Ou às vezes muito maior para operar. E assim, uma das premissas, eu acho que principais da B3 é realmente contribuir para o futuro, né? E vocês vão ver que isso não é só teoria. A gente consegue realmente fazer essa contribuição na prática, tá? Mas, assim, a história da B3 é a história da Bolsa, na verdade, no Brasil começou ali em 1890 com a fundação da Bolsa Livre, né? A Bolsa Livre ela foi, na verdade, a primeira bolsa que a gente teve efetivamente no Brasil. Ela foi fundada por Emílio Rangel. O Emílio Rangel também, assim, se a gente for puxar os relatos, ele foi o primeiro especulador, né, que a gente tem relato no mercado. Ele tinha um escritório onde ele fazia o agenciamento de vários títulos, a negociação, na verdade, desses títulos, e aí ele criou um ambiente onde esses títulos fossem ser negociados. Então, ele promovia aí o encontro entre o comprador e o vendedor, para que eles pudessem fazer realmente as suas transações. E aí, disso veio o embrião da primeira bolsa do Brasil, que foi a Bolsa Livre. Infelizmente, essa bolsa durou pouco, na verdade, ela durou praticamente um ano, porque nessa época teve, né, o que a gente chama, vocês vão pesquisar, a famosa política do encilhamento, acho que foi o primeiro plano econômico que deu errado no Brasil, que aí, assim, culminou quem era o ministro, né, na época era o Rui Barbosa, essa política acabou culminando aí em hiperinflação, teve uma primeira troca de moeda, uma quebradeira dos agentes econômicos, e com isso a Bolsa Livre acabou fechando. E aí, logo em seguida, aqui a gente pula para 1967, mas eu vou contar um pouquinho mais dessa história, tá?
Então, assim, em 1895 é que a gente tem a abertura da Bolsa de Fundos Públicos de São Paulo. A gente pode dizer que ela foi aí, acho que a avó da B3, né? E aí, durante 40 anos, ela ficou funcionando aqui na cidade de São Paulo, lá no centro, né? E em 1935, aí, houve a transferência dessa bolsa para onde era ali o Palácio do Café. Aí, essa bolsa, na verdade, passou a se chamar Bolsa Oficial de Valores de São Paulo. E é mais ou menos nessa época, a gente tinha praticamente uma bolsa por estado, né? Então, a gente teve uma acomodação de mercado, essas bolsas elas acabaram se fundindo e ficaram poucas no mercado, até que a gente chega em 1967, quando realmente essa Bolsa Oficial de São Paulo ela passa a se chamar a Bovespa, que era a famosa Bolsa de São Paulo, mas que, na verdade, ela negociava ativos aí do Brasil inteiro, né? Em 1985, a gente tem a criação da BMF. Então, ficou bem segmentado, na verdade, em termos de produto, tá? Nessa criação da BMF, então, a Bovespa ela ficou com a negociação das ações e dos títulos que eram relativos às ações, os famosos derivativos, né? E a Bolsa de Mercadorias e Futuros, ela negociava o quê? As commodities e os mercados futuros dessas commodities, tá? Então, elas eram bem separadas e elas eram também bem complementares. Então, num movimento aí de maturação do mercado financeiro, a gente teve o início das operações da CETIP, tá? O que é, na verdade, a CETIP? Ela é a famosa Câmara de Liquidação e Custódia. Então, a CETIP, o que ela fazia? Ela promovia encontro, ela fazia a ponte entre as negociações que eram realizadas, tanto na Bovespa quanto na BMF. Então, ela garantia que aquele título que estava sendo comprado, né, pelo comprador e vendido pelo vendedor, que ele fosse realmente entregue. Então, ela acabou trazendo aí um reforço de segurança e de transparência para o nosso mercado. A partir de 2007, a gente viu um processo de desmutualização. O que é, na verdade, essa desmutualização? Tá? É um processo jurídico onde a empresa ela deixa de ser uma empresa sem fins lucrativos para ser uma empresa que tem aí o foco na geração de lucro. Tá? Então, esse processo jurídico, ele altera, inclusive, a forma patrimonial da empresa. Né? A empresa ela deixa de ser, por exemplo, uma sociedade limitada para ser uma sociedade anônima, né? E ela deixa de ser negociada por cotas, por exemplo, e passa a ser negociada por ações, né? Uma empresa negociada por ações. Que eu possa ajudar? Ai, gente, desculpa, a Siri ela é bem intrometida. E na verdade essas ações, né? Toda empresa que ela é uma sociedade por ações, ela pode ser uma sociedade de capital aberto ou de capital fechado. Quando ela é de capital fechado, é porque ela não tem as suas ações negociadas na bolsa. E quando ela passa a ser uma SA de capital aberto, é porque ela realmente foi a mercado, realizou um processo, né, que é o famoso IPO, e passa a ter aí o mercado, as suas ações, desculpa, negociadas no mercado. Então, a gente teve, em 2007, esse processo de desmutualização, tanto da Bovespa quanto da BMF, e, naturalmente, elas partiram, então, para ter as suas ações negociadas na Bolsa. Elas fizeram um processo de colocação inicial das suas ações, tá? Em 2008, elas se fundiram, né? Como elas, na verdade, eram bem complementares, né? As funções, elas acabaram sendo bem complementares, houve um ganho de sinergia muito legal. Então, elas acabaram se fundindo e assim, fizeram com que a primeira gigante, né, desse setor da América Latina surgisse, que era a BMF Bovespa. Em 2009, a CETIP fez o mesmo processo, né? Em 2010, a gente teve a aquisição da GR Solutions.
que é essa empresa? Tá? Ela é uma empresa do segmento de infraestrutura para financiamento. Então, ela acabou abrindo mais um leque de estrutura que a CETIP lá atrás já tinha trazido, né? Então, essa fase de registro, essa fase de dar uma securitização, né, dos ativos, e aí, com a GRV Solutions, a gente começou a atuar também no mercado de financiamento. Isso vai ser muito legal, porque lá na frente eu vou colocar para vocês o que é essa infraestrutura e vocês vão ficar bem impressionados, porque muita gente não sabe como essa infraestrutura de financiamento está presente no nosso dia a dia, tá? E aí, na verdade, a gente teve toda uma evolução sistêmica nesse processo, né? Até que, em 2017, houve a fusão, então, da BMF Bovespa com a CETIP, tornando, então, a B3, né, a maior infraestrutura de mercado brasileiro, uma das maiores bolsas, na verdade, do mundo, e um exemplo a ser seguido, né, tanto pelo mercado internacional, como aqui pelo próprio mercado brasileiro. E aí, assim, isso não para, tá? Em 2019, a gente teve a aquisição da BLK, Sistemas Financeiros. O que é a BLK, na verdade? Ela é uma empresa de automatização de ordens, assim, o famoso mercado operado por robôs, né? Então, a gente tem os famosos HFT, High Frequency Trading. Então, é muito legal porque a gente vê que o processo de evolução da B3, ele é um processo de evolução contínua. Aqui no próximo slide, eu estou mostrando um pouquinho para vocês dessa evolução, né? Então, ali em 1930, como funcionava, a gente tem vários jargões que a gente ouve no mercado, né? Então, se a gente prestar atenção, vocês já devem ter escutado, então, mas a ordem foi colocada na pedra. Por que veio, na verdade, esse termo, né? É porque realmente, ali, na época da Bolsa de Fundos Públicos de São Paulo, as ordens, elas eram escritas numa lousa mesmo. Então, o profissional que vocês estão vendo, ele, toda vez que tinha uma negociação, esse processo era tão manual que ele subia e apagava, isso daí que é o avô do book de ofertas, ele apagava ali a quantidade e o último preço e atualizava essa quantidade, ou para mais ou para menos, dependendo da negociação, e o preço que foi realizado o último negócio. Já em 1970, a gente tem uma abertura, né, um aumento muito maior do volume de negociações, então a gente acaba tendo o surgimento de um volume maior de operadores, né? Então essas operações, elas acabavam tomando um volume maior, até que ali em 1990 a gente tem o famoso pregão Viva Voz, que a gente ouve falar bastante. Esse pregão Viva Voz, ele era separado em rodas de negociação, então cada uma das rodas, elas negociavam ou uma ação por setor, ou, por exemplo, no caso das commodities, uma commodity específica. Então, você tinha, por exemplo, no caso da BMF, você tinha um trader de algodão, as negociações que eram feitas das empresas que negociavam aqueles ativos, todos feitos nessa roda. E cada roda, ela tinha os fiscais que estavam ali de olho e tinham, assim, um raciocínio extremamente rápido para conseguir não só fazer a conta do que estava sendo negociado, ou seja, né, crescer o valor de quantidade, diminuir o valor de quantidade, como controlar para que ninguém fizesse uma ordem fora do que eles tinham de capacidade, né? Então, assim, outra frase que a gente ouve bastante, que era um mercado de palavra, era tudo feito ali no fio do bigode. Então, tudo que estava sendo negociado ali era muito na base da confiança, até que no final do dia fosse apurado fosse apurado aí efetivamente todas as negociações que tiverem sido feitas naquele dia. Tá? Então, é muito legal contar essa história. Infelizmente, o áudio não está saindo, né? Tinha assim, para a gente ouvir um pouquinho, né? Tinha um trecho ali de uma gravação, de uma captação mesmo da voz do que era o pregão Viva Voz, mas não deu para a gente trazer dessa vez. Eu vejo se da próxima vez eu consigo colocar para vocês. Aí, assim,
Passado, né, então, esse momento da aquisição, da fusão, na verdade, ali, transformação do que é a B3 hoje em 2017, a gente continua evoluindo e evoluindo muito, tá? Então, hoje a gente, né, diz com propriedade que a B3 ela é uma das maiores bolsas de valores do mundo e a gente negocia muito mais do que aquilo que se imagina num primeiro momento. Então, além da parte de ações, de renda fixa, né, porque o pessoal pensa muito assim, as ações, mas a gente tem todo um processo e todo um mercado de negociação dos títulos de renda fixa. Então, por exemplo, o título do Tesouro, quando você vai lá e adquire um título do Tesouro, ele passa pela sua corretora, a custódia, a salvaguarda, né, colocação desse título na sua carteira, ele também passa pela B3, tá? Então, isso é muito importante porque a gente consegue trazer uma solidez muito maior para o mercado. Antigamente, tinha-se muito medo de que a corretora pudesse quebrar e aí o investidor ficasse sem os ativos, né? Isso tanto para renda variável quanto para renda fixa. Isso não existe mais, tá? A B3, ela tem um sistema de segurança e de salvaguarda desses títulos, que permite que, por exemplo, se a corretora ela quebrar, ainda que o recurso esteja naquela famosa conta margem, ou seja, esteja na conta ponte, entre o período que você faz a aquisição do título e efetivamente receber esse título na carteira, tudo isso ele é garantido hoje pela B3. Então, se você está naquela determinada corretora e essa corretora quebra, a gente simplesmente vai verificar contigo qual é a nova corretora para onde vão ser feitas as transferências deste título. E em menos de 24 horas, esses títulos eles estão já de posse sua novamente na nova corretora, tá? Isso serve, inclusive, para flexibilizar o mercado. Então, o outro lado, se de repente você não está contente ali naquela determinada corretora, e você abre o seu cadastro em outra e você quer transferir os seus títulos, você faz essa transferência para uma solicitação chama STVMs, solicitação de títulos e valores imobiliários. Em até 24 horas úteis, os seus títulos eles estão lá exatamente nas mesmas condições de quantidade, de preço adquirido na outra corretora. Então, você tem uma flexibilidade muito maior, porque você realmente é dono da tua posição. Você não precisa esperar, de repente, um momento em que você precise vender para fazer uma otimização, né, da parte de imposto, né, desse determinado resgate. Então, por exemplo, eu não estou feliz, mas eu estou com um título que ele vence daqui 5 anos e eu posso resgatar ele antes dos 24 meses, porque senão eu vou pegar uma alíquota tributária que não é tão legal. Não tem problema, você pode transferir, você não precisa esperar, você não fica preso naquele determinado agente, tá? E fora isso, a gente opera toda essa parte de infraestrutura, essa cadeia de financiamento de veículos imóveis. Então, por exemplo, quando a gente vai no banco e financia, faz um CDC do carro, quando você faz esse financiamento, né, você for olhar lá no documento, você vê que ele vai estar alienado ao banco tal. Quem faz esse processo de alienação, ou seja, o registro, e a guarda dessa informação é a B3. Então, a gente vê o quanto a B3 ela realmente permite que o mercado gire, né? A gente vai realmente muito além aí das negociações das ações. A TED, por exemplo, quando a gente vai fazer uma TED, a TED passa pela B3, é a B3 que tem essa câmara de liquidação dos valores. O próprio PIX, a gente tem também toda uma infraestrutura para viabilizar as transferências via PIX. Né? E, claro, além do fato das empresas poderem expandir os seus negócios, né? Da empresa ela poder vir e hoje não, na verdade sempre, mas hoje mais do que antes, enxergar a B3 como uma forma de captação também de recursos para crescer e para investir. Então, é muito importante a gente conhecer um pouco disso e ver o quanto o nosso mercado de títulos e valores imobiliários está preparado, né, para crescer.
Hoje nós somos, a gente na verdade sempre, porque como essa cotação é em dólar, a gente sempre reveza entre sexto e sétimo lugar, né? Então hoje nós somos a sexta maior bolsa do mundo em valor de mercado. O que é isso, valor de mercado, tá? É o valor das ações, né, que são negociadas. Então, assim, é muito legal a gente ver que mesmo nós, como o Brasil, sendo ainda uma economia que não é uma economia maturada, é uma economia que ainda está em evolução, a gente está presente entre as 10 maiores empresas, né, que fosse, né, nós somos a sexta, mas se a gente estivesse entre as 10, já seria extremamente positivo, porque nós não estamos nessa mesma posição se a gente for analisar os números econômicos, né? Então, eu acho muito positivo, não só como profissional do mercado financeiro, mas como brasileira mesmo, ver que a gente consegue, né, ter assim a nossa marca tão forte e tão bem posicionada. Falando um pouquinho aqui, dando um pouco do teaser do que a gente vai entrar em detalhes nas nossas próximas conversas, aqui é como está separado, na verdade, o core dos nossos negócios, tá? Então, hoje, uma média aí de 71, quase 72% da nossa receita, ela provém do mercado de listados, tá? O mercado de listados é o mercado que seria, aí, a grosso modo, a gente falando do mercado de renda fixa e de renda variável. Tá? Então, aqui estão as ações, mas também estão as debêntures, aquela sopa de letrinha do mercado financeiro, o CRI, o CRA, eles estão aqui dentro do mercado de listados. O mercado de balcão é um mercado mais particular, né? Tudo que é negociado e que não é padronizado em quantidade de investimento é negociado no mercado de balcão. Tá? Então, depois a gente vai falar um pouco dos produtos, né, para matar a curiosidade de vocês, explicar um pouquinho o que é, né, tangibilizar o que é o mercado de balcão, mas na prática é isso. Tudo que é padronizado fica dentro do mercado de listados e tudo que é aquele tailor-made, aquilo que é feito ali de acordo com a necessidade do cliente, ele fica no mercado de balcão. A gente tem 12,5%, quase 13%, né? Que também varia um pouco, mas assim, quase 13% da nossa receita proveniente da tecnologia de dados e serviços. Então, se a gente for analisar aqui essa tecnologia de dados, mais todo o fomento, toda a infraestrutura que passa pelo mercado de listados e pelo mercado de balcão, também sobre o mercado de infraestrutura de financiamento, hoje, mais do que nunca, a gente chega na conclusão de que a B3, ela é, além da bolsa, ela é uma empresa de tecnologia, porque ela é a empresa que fomenta realmente aí as movimentações tecnológicas do mercado financeiro. E a gente tem praticamente 5% da nossa receita dentro dessa infraestrutura de financiamento. Tá? Então, vocês podem reparar que a gente hoje é uma empresa extremamente diversificada, com presença global, porque nós temos também participações em outras bolsas, tá? Não só na América Latina, mas outras bolsas do mundo. Um dos maiores parceiros nossos é a CME, que é uma das maiores empresas do setor, né, de bolsas do mundo. A gente tem mais de 2.000 funcionários e estagiários, né? E nós também somos uma empresa listada, ou seja, a gente também é uma empresa de capital aberto e uma empresa de capital aberto do novo mercado, que é um segmento de listagem que tem o mais alto padrão de governança e de transparência. Então, todos os nossos relatórios, eles são emitidos dentro dos padrões internacionais, todas essas empresas, vou falar depois um pouquinho mais também o que é governança corporativa e qual a diferença dos níveis de listagem, né, para vocês conhecerem um pouquinho, mas assim, já adianto que a nossa parte de governança é extremamente robusta, até porque não poderia ser diferente, né? Se a gente dá transparência para o mercado, não teria como não dar transparência também dos nossos números, né, e do que é o core principal da empresa, tá? E queria convidar vocês para conhecer o nosso hub de educação. A B3, ela também se importa muito com o social,
né? Então, a gente se importa que o investidor ele tenha a base de conhecimento para entender aquilo que ele está investindo e para entender se aquilo realmente funciona para ele, né? Então, todos os cursos, eles são disponíveis, é só se cadastrar, são todos gratuitos, e eu acho que vale a pena vocês conhecerem um pouquinho mais desse hub, eu tenho certeza que só vai somar, né, conhecimento dividido é conhecimento multiplicado. E é isso, pessoal, assim, como esse bate-papo é um bate-papo mais curto mesmo, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tiverem alguma dúvida, se o professor Samir quiser colocar alguma coisa também, fiquem à vontade. A ideia é realmente a gente fazer essa troca e fazer um bate-papo. Obrigado, Tatiana. Fez uma apresentação brilhante aí sobre a nossa B3, né? E eu vendo essa apresentação, ela me suscitou algumas memórias, né? Eu tive o prazer de trabalhar no centro ali, eu trabalhava na Rua Boa Vista, né? Então, vizinho. eu trabalhava no banco ali, né? 3 passos, né? Se eu tropeçasse, eu estava na Bovespa. E essa fase, né? Essa fase até que é um pouco mais romântica, né? Da gritaria, eu já vi, né? Acho que não sei se você chegou a passar por isso. Já vi pessoas saindo infartada da bolsa, sabe? Os caras gritando. Já vi cada coisa e eu lembro, né? Quando eu comecei a operar, a gente falava assim, né? O volume diário da Bovespa era 3, 4 bilhões de reais, né? Quando venciam as opções, era 5, 6, assim, e já era um negócio... Nossa Senhora! Sensacional, é verdade. E a gente vê, né, que essa evolução da Bovespa, né, eu também gosto muito dessa parte histórica, né? O que a tecnologia faz, né, em relação à confiabilidade do mercado e, consequentemente, ao acesso ao mercado. Por exemplo, eu pego muita gente de um pouquinho mais idade, tipo meu pai, meus tios, eles são muito receosos ao investir na bolsa. Para eles, aquilo lá é especulação, ou o corretor vai me dar um chapéu, alguma coisa, né? Então, ainda, principalmente esse pessoal que não acompanha o mercado, né? Essa grande massa da população, né? Então, eu estava até conversando com os meus alunos esse dia, né? Antes da crise do Covid, a gente tinha um pouquinho mais de 1 milhão de CPFs cadastrados na Bovespa, né? Então, finalzinho de 2019, meio de 2019. E a gente vê, né, o que aconteceu, né? Então, a gente hoje está beirando aí os 3 milhões de CPFs, né? Então, o mercado está crescendo, mas se a gente comparar com a prática internacional, com essas bolsas aí que você mostrou e com tantas outras que não têm um valor de mercado tão grande, a gente ainda está engatinhando, né? Mas, pelo menos, essa apresentação que você fez e a nossa experiência de vida, a nossa experiência de mercado, pelo menos a gente sabe que hoje a gente está preparado. Então, assim, hoje a gente tem uma bolsa de valores extremamente... Uma bolsa, né? Até a gente estava conversando antes da aula, né? Antes da palestra aqui. Se você for ver bolsa, é um dos Bs, né? Eu vejo hoje muito mais a B3 como uma pedra fundamental no jogo, no tabuleiro do mercado, né? Não só como instância de negociação, mercado à vista, mercado futuro, mercado a termo, o que quer que seja, mas como essa confiabilidade que o mercado precisa, né? A gente fica imaginando aquelas rodinhas que tinham lá nos anos 90, anos 80, né? Eu não tinha nenhuma certeza que aquela ordem que eu dei, assim, eu ficava cruzando os dedos, né? Para ver no final do dia meu corretor me ligar e falar, olha, aqueles 500 mil cruzeiros lá que você investiu, a ordem eu falei, achei que tinha fechado, mas o preço mudou 1 centavo, não era centavo na época, subiu 1.000 cruzados para cima.
e já Não era, né? saía a ordem. É. Não, e Então, é engraçado isso. exato. O próprio termo, né, que um dos termos que a gente chama muito, o pessoal usa muito em banco, o famoso boletar, O né? Ele vinha boletar. disso. Porque então, assim, você ligava para o seu corretor, ele pegava, era uma filipeta, né, uma boleta É uma mesmo, boleta. e marcava e escrevia lá, Samir. Você tinha um código que geralmente eles já sabiam até de cor, a memória desses profissionais. Era uma coisa impressionante. Então, eles sabiam lá, Samir, colocavam um código da corretora, que era composto por eram até 3, né, caracteres, até 3 números. Então, eles colocavam Samir, lá, 030, alguma coisa, e o seu código da corretora e marcavam. Só que não necessariamente, porque ele tinha, se você quisesse comprar, então ele preenchia isso daí com o seu dado, e aí ele tinha que correr para alguém que estava vendendo aquilo ali para conseguir preencher os dados de quem estava vendendo. É. Então, A era gente é bem um negócio complicado. assim que se você a gente pensando hoje na época dos computadores, né? É quase surreal, né? Então aqui tem um pessoalzinho mais novo, mas eu também estou vendo aqui uns amigos aí, já que de um pouquinho mais de idade, né, Israel? Israel, grande amigo aí, um aluno nosso aí, já de longa data. E essa é a grande questão, acho que o pessoal não enxerga, né? E eu vejo a B3 muito mais como uma certificadora que aquilo aconteceu. Então, hoje é tão confortável você ir lá, abrir seu home broker, deu a ordem, acabou, a boleta está aqui, acabou, né? E todo o trabalho que teve por trás, né? Eu, dessa fase aí que você contou, eu lembro até da desmutualização, né? Porque a desmutualização, as corretoras tinham cotas, as corretoras eram donas, né? As Da corretoras, os bolsa, né? bancos, Os bancos, né? E daí, né? Teve muita gente ficando rica na época, né? Porque transferiram tudo para as pessoas físicas, né? exato. Quem ficou muito feliz foram os donos das corretoras, né? Esse processo de desmutualização Nossa, eu lembro, deixa foi de ser uma uma jabuticaba, né? Porque uma jabuticaba é e uma coisa fez que só pessoas muito bilionárias ficarem mais bilionárias ainda. Eu lembro, nossa senhora, tinha em 2007, 2008 pessoas assim rindo à toa, né? Os próprios IPOs, né? Da sim, Bovespa e da B3, né? A quem participou aqui, né? O pessoalzinho mais um pouquinho mais de mercado, né? Deixou a gente mal acostumado, né? Eu lembro até que a gente falava, entrou em IPO, é entrar e sair no mesmo dia, né? Você comprou, sai. A Bovespa lá chegou a valorizar 20 e poucos por cento, a B3 quando saiu também. Em um dia, um negócio assim era certeza, né? Então deixou a gente mal acostumado, né? Naquele boom dos IPOs entre 2007, 2009, 2008, 2009, né? Até a crise. E eu tenho uma pergunta para você, Tatiana. claro. Você acredita que, assim, se a gente colocar num horizonte de tempo, né? Que a gente pegou um horizonte de cento e poucos anos, 130 anos, né? Uhum. Em quanto tempo você acha que a B3 poderia alcançar, sei lá, 10 milhões? 10 milhões. De Esse clientes? número eu brinco que esse número dos 10 milhões acho que já virou cabalístico, né? Porque É, é a grande pergunta que o pessoal faz mesmo. Olha, professor Samir, assim, a gente tem tudo para isso, tá? Até porque são vários efeitos, na verdade, né? A gente não pode, por exemplo, atribuir só a queda da taxa Selic para esse aumento de investidores. A gente hoje está já com quase 3 milhões e 800 CPFs, né? Então já aumentou bastante esse número. Só de mulheres investidoras, que acho que é um marco muito legal, a gente já passou de 1 milhão de CPFs. E, assim, se a gente for analisar que em menos de, na verdade, de 1 ano e meio, 2 anos, a gente praticamente triplicou o número de participantes, a gente conseguiria aí, de repente, em 2 a 3 anos, talvez chegar perto dessa marca. É que, claro, assim,
são vários fatores, né, que a gente precisa atribuir a essa movimentação muito, muito importante. A queda da taxa de juros é uma, porque ela acabou empurrando mesmo, ela acabou forçando, né, os investidores a pensar em outras formas de rentabilizar as carteiras. E quando esse investidor ele surgiu dessa necessidade, né, a diversificação da carteira dele, ele percebeu que não é só ação, que a ação não é jogo, que você tem todo um estudo. Quando você compra uma ação, você se torna sócio daquela empresa, para o bem e para o mal. Então, você precisa entender que você está entrando naquela ação e naquela determinada empresa como um sócio mesmo. Então, você tem que acreditar, você tem que entender os números, você tem que minimamente fazer uma pesquisa para ver onde você está colocando o seu dinheiro. E hoje o investidor ele percebeu que não é só ação, né? Então, você tem títulos de emissão de dívida das empresas. Hoje, o investidor ele consegue até entender a diferença, que quando você compra uma ação, você não está adquirindo um título de dívida, você está adquirindo um título de propriedade. Quando você compra uma debênture, aí sim você está adquirindo um título de dívida com uma promessa de pagamento de uma taxa fixa, por um período determinado, ela pode ou não ali no final ser conversível em ações? Pode, mas assim, o investidor ele acabou se vendo obrigado a se educar. E eu acho particularmente que esse é um processo que ele não vai retroagir, porque o investidor ele já recebeu aquela gama de informações e hoje ele já consegue processar isso. Então, eu acho que isso é um processo natural que vai evoluir. Né? A gente tem demonstrado, apesar de tudo, múltiplos fortes da nossa economia. A gente tem conseguido aí manter o ciclo econômico girando, né? Então isso daí acaba gerando renda. Então os números eles são positivos. Então assim é As difícil próprias a gente... empresas que voltaram, né? A gente teve aí um boom, né? Antes da crise de 2008, né? Dos IPOs. E a gente ficou aí, foram 10 anos minguados, né? Que era um ou outro IPO, né? Então, nesses 2 últimos anos, né? A gente teve aí um fenômeno, né? Até a quantidade de empresas que estão entrando com o processo de listagem. E o que você colocou, né? A quantidade de produto que a gente tem hoje, né, Tatiana? Eu acho que aquele negócio, o mercado extremamente arriscado, ele é arriscado para quem quer que seja arriscado, né? Hoje a gente tem aí produtos estruturados, uma ampla gama de produtos que te permitem, né? E o que eu vejo assim, né, é que a grande questão é uma cultura de poupança, né? Enquanto a gente ainda tiver esse problema de renda, tudo, mas a gente tem que ter essa cultura de poupança, né? Entender que a gente não vai ser sustentado pelo governo daqui 20, 30 anos, vai ser muito baixo, né? Então, criar essa cultura, né? Aquelas aposentadorias gordas, né? Não vão existir mais. Exato. Então, eu acho que o trabalho que vocês fazem, né? Não só com quem já investe, né? Que eu acho que com aqui, né? Boa parte aqui das pessoas já são investidoras, né? Ou têm condição para tal. Mas eu falo aqueles que não têm a condição, né? Que não têm a cultura. Então, esse trabalho do Hub Educacional eu acho muito, muito louvável, né? Toda a questão aí da educação financeira, Eu vou ter que vocês fazer uma participarem da INEP. correção aqui, né, professor? Não é só que vocês fazem, que a gente faz, né? Porque você também, Samir, como profissional de mercado, como professor, contribui muito para isso, né? Eu acho que a gente evoluiu demais. Gente, se a gente for parar para pensar que um pouco mais que 2 décadas atrás, a gente não tinha produto financeiro. A gente tinha o quê? RDB, overnight, dólar, linha telefônica e carro. Então, assim, a gente evoluiu demais como estrutura mesmo econômica, né? Então, hoje você tem operações, como você mesmo falou, estruturadas, que você pode estruturar uma operação em uma estratégia de renda variável, uma estratégia de renda fixa, uma estratégia internacional. É uma outra situação mesmo de mercado, né? Então,
no investidor, hoje, principalmente, eu vejo muito isso nos jovens, eles não têm medo de investir. Eles entram com Tatiana, pouco. é possível fazer uma pergunta? É possível fazer Claro, uma pode ficar à pergunta para vontade. vocês aí? Bom, aproveitando aí, né, toda a sua exposição aí, né, eu vou fazer uma pergunta um pouco, vou chamar assim, composta, né, uma pergunta aí com várias perguntas, a mesma pergunta para otimizar o tempo, né? Tá bom. Na verdade é assim, então, a primeira pergunta, né, quer dizer, dentro dessa linha de pergunta, né, o primeiro ponto seria o seguinte, sabe que no mercado nós temos, então, os chamados bancos comerciais, os bancos múltiplos, né, então, pelo que você me colocou, me parece que a B3, então, acabou se transformando também num banco múltiplo, né? Ainda nessa linha, então, já que se vocês estão se transformando num banco múltiplo, né? O que eu consigo enxergar aí de vantagem competitiva e comparativa para o sistema financeiro que nós já temos hoje? Se você pegar, por exemplo, um banco, vou chamar assim, os mais badalados, vamos dizer assim, né? Não é que eu estou querendo fazer comercial de banco, mas só para citar, né? Mas você tem assim, Eu não posso o falar, banco, não, eu vim de banco, né? de ser da Né? B3. Né? Então, mas assim, para você, para a B3 não sentir assim, sem comercial, então a B3, né? Então, nesse primeiro foco, mas aí vamos, a minha reflexão é no sentido de analisar, então, qual a vantagem comparativa e competitiva quando eu tenho bancos múltiplos muito fortes, né? Uhum. E com isso, então, né, que público-alvo seria esse da B3, né? E aí, se dentro desses produtos, o principal foco seria, por exemplo, já que você citou aí o caso de financiamento, né, buscando aí aprimorar aí, e investir na infraestrutura, né? Se isso ele viria como um foco principal através de debêntures ou coisa parecida, porque eu entendo assim, né, que os bancos múltiplos, né, de certo modo, têm esse papel, né, de fazer esse suporte. Mas aí, quando vem a B3, parece que ela vem com uma proposta, até então, de concorrência, mas aí eu queria entender um pouco dessa, né, dessa vertente, né, dessa vantagem comparativa e competitiva, né, resgatando um pouquinho das teorias econômicas, né, porque, ora, se você põe um produto no mercado, né, você tem ali oferta e demanda, né, então, como é que eu poderia entender aí nessa minha pergunta mais? Eu chamo assim uma pergunta múltipla, como é que você poderia discutir com a gente aí? Na verdade, Cláudia, assim, a posição da B3, ela não é, e não vai ser, tá? De gerar uma carteira de banco múltiplo. Porque qual que é a premissa, na verdade, do banco múltiplo? Ele precisa ter necessariamente uma carteira de financiamento e uma carteira de crédito, que são diferentes, né? Você pega uma carteira de financiamento, geralmente é para atrelado a algum bem, e a carteira de crédito é aquela carteira de crédito rotativo, né? Aquela carteira de um crédito direto ao consumidor. Não, tá? A B3 ela tem um banco que chama o Banco B3, mas esse Banco B3, para que ele serve, na verdade, tá? Ele serve exclusivamente para que a gente consiga fazer essa parte de salvaguarda e de retaguarda das corretoras, tá? Então, assim, para a B3 é vantajoso que tenha todas as partes da economia passando por ela, mas assim, não tem, pelo menos assim, em nenhum momento institucional, a gente tem a aspiração de virar banco, até porque, se a gente for analisar, se a gente vira banco, a gente canibaliza a nossa principal atividade, que é a atividade de receber os novos implantes, né? Então, é um pouco daquilo que a gente tinha conversado, da diferença entre você ter, como um investidor, a aquisição de um título de dívida e de você ter uma aquisição de um título de propriedade. Então, se, por exemplo, a B3 ela começa a financiar o mercado através de títulos de dívida, de emissão dela, ela acaba canibalizando, ela acaba não viabilizando o core principal dela, que é deixar disponível que as empresas venham e abram seu capital. É diferente, por exemplo, em termos de diversas formas, na verdade, é diferente que uma empresa ela venha abrir capital na bolsa ou que ela tome um empréstimo, por exemplo, ou com um banco, ou mesmo através de uma emissão de dívida. Tem uma discussão, o professor Samir vai poder falar melhor que eu, é uma discussão
situação épica em que é mais barato para a empresa você fazer uma emissão de dívida ou você abrir o seu capital, porque assim, o capital ele é perene, né? Então, assim, você tem que remunerar aquele seu capital ou através dos dividendos, então você tem sempre que, na troca, como empresa, você tem na troca ali de capital, dinheiro do mercado, você tem que remunerar esse dinheiro, e aí como acionista, então você tem que pagar dividendos. Quando você faz uma emissão de dívida, por exemplo, uma debênture, ou então um título mais curto, você remunera, mas aquela dívida ela é mais cara, mas em determinado momento ela finda. Então, a gente precisa, como infraestrutura de mercado, deixar que as empresas elas tenham essa opção. E se a B3 ela começa a agir, vamos supor, como um banco efetivamente, ela acaba canibalizando isso, né? Ela acaba sendo mais um dentro ali do contexto de instituição financeira, né? Então, perderia um pouco do sentido de instituição enquanto bolsa. Não sei se eu consegui deixar claro a sua... Ficou sim, na verdade é porque quando você tinha falado inicialmente, né, da parte de financiamento, né, na parte de infraestrutura, eu sempre falo assim, que quando você busca, né, captação para infraestrutura, então automaticamente você está falando de financiamento e investimentos de forma simultânea, né? Então, você está buscando aprimorar o seu vou chamar assim, o seu parque produtivo, né? E com isso também gerar mais riqueza, né? Mas ficou claro a sua posição. Na verdade, assim, para isso realmente vocês tomarem esse cuidado de não vou chamar assim, desvirtuar, né? O core, né, do negócio de vocês aí, né? Até para não trazer uma configuração, né, que a princípio, né, nessa primeira premissa minha aqui, eu falei, mas espera aí, então gerou aqui um conflito de interpretação, né? Na verdade, o Banco B3 ele é só para assegurar realmente, entendeu, que aquilo ali que está passando por trás mesmo, né, dos bastidores do mercado, que aquilo fique realmente seguro, né? Então, quando fica essa ponte entre você comprar o título e realmente receber, esse recurso ele está assegurado pela B3. Entendeu? Ah, legal. Não, muito bacana. É mais nesse sentido, em separar legal. O dinheiro da corretora em si, o dinheiro do banco. Isso. O dinheiro do cliente da corretora fica na B3. Isso. Não, ótimo. E até também considerando um pouco os relatos aí do Samir, né? Então, eu só não apareci aí na foto aí, mas tem aí a bandeira do Brasil aí apenas, né, por enquanto. Mas eu sou dessa era dos cabelos brancos também, né? Então, eu não, como é que fala assim? Eu não tive a oportunidade, né, de ter essa visita, né, como o Samir teve, em alguns momentos assim prazerosos, em outros que deixa para lá, né? Porque o cara sai meio carregado ali porque teve um infarto por conta das operações de bolsa, né? Não então, foi uma essa parte deixa para lá, né? Mas eu me lembro bem, né? Eu acompanhei assim um pouco a distância, né? Mas acompanhei bem essa movimentação e foi bacana você ter colocado essa foto, né? Onde mostrou lá desde o início, porque realmente essa geração atual, né, alguns pode ser que não tenha noção, né, do quanto já evoluímos, né, saindo lá vou chamar assim, do quadro negro lá para você poder subir na escada e, né, ou seja, ser içado, né, para poder escrever lá no tabuleiro lá o quanto se movimentou na bolsa aquele dia. Depois evoluiu lá para aquele painel eletrônico que você mostra lá onde tem lá, né, já com um volume maior de empresas, né, participando, e depois lá, numa terceira fase, né, aquelas rodas de negociações, né, onde todo mundo fica lá meio de cabelo branco e arrepiado, né? E hoje, tecnologia, né, hoje está tudo mais prático. Mas parabéns aí pela exposição de vocês dois aí, né, que realmente resgata aí vou chamar assim, um histórico importante para como o Samir está colocando aí, né, que tem os alunos aí, né, que está participando, isso é super importante, e é isto que faz a história, né, de uma forma estruturada, né, a história do conhecimento, né, sem isso fica difícil você fundamentar
algum conhecimento. O conhecimento ele realmente é fundamentado através dessa construção histórica, né? Verdade. Parabéns a todos aí pela exposição. Obrigado pelo momento que me permitiu. Obrigado, Cláudio. Fica à vontade. Se alguém mais quer fazer algum comentário mais? Se quiser, é só abrir o microfone, tá? Não há Gente, não perguntas precisa ficar escritas. tímido. Pode perguntar, tá? Não fiquem tímidos. Alguém quer falar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu cheguei atrasado na situação. Pode falar, Alisson. Vai ser gravado, depois você pega o começo de novo, Alisson. Então, eu entrei, eu queria ver se de repente falaram, né, criptoativo, uma coisa nesse sentido, e no fim, né, eu acabei perdendo aí o... Essa é uma pergunta boa. Como que a Bovespa lidar com essa questão desses criptoativos? Qual que tem alguma visão de vocês? Assim, acho que é ótima a questão do Alisson. Sim, na realidade, assim, o mercado de criptoativo ele evoluiu bastante, né? A gente tem já na Bolsa ETFs. O que são os ETFs, né? São fundos de referência. A gente tem já ETFs de criptomoedas sendo negociados na B3, tá? A negociação da criptomoeda em si, ela não é, na verdade, regulamentada, então a gente não tem direto a negociação das criptos, mas a gente tem produtos que sintetizam esse mercado dentro das condições legais. Então, a gente pode falar um pouco mais desses ativos quando a gente for tratar de produto, tá, Alisson? Você pegou o comecinho, mas, assim, esse é um primeiro webinar onde a gente contou um pouquinho da evolução aí da história das bolsas, mas a gente vai, dentro dessa construção, a gente vai falar de produtos também, aí a gente acaba pincelando os produtos evolutivos, que é o caso das criptos. Então, a gente vai falar um pouquinho disso, tá? Legal. Legal, agradeço. Tá bom, Alisson. Tatiana, só mais aproveitando aí essa linha de raciocínio, né? Elas, na verdade, assim, de novo, é uma outra consideração, assim, abrangente, tá? Não é nada, assim, muito específico, mas, assim, culturalmente, né? Então, diria assim, a América do Sul, né? E vamos pegar o Brasil, né? Que é um país aí continental, né? Não é uma coisa tão simples de lidar. Em termos culturais, né? Eu diria assim, nós temos que avançar muito ainda em termos culturais, em termos de investimento e formas de investimento, etc. Como é que hoje a B3, né? Como é que ela enxerga a visibilidade, né? E a questão de mudança cultural do Brasil, né? Em relação à B3 e em relação a outros mercados, por exemplo, o mercado norte-americano, olhando para a B3, né? E depois um outro paralelo. O que você acha, assim, por exemplo, como é que o nosso público vê a B3 em relação, comparativamente ao que vê, por exemplo, lógico, eu sei que está distante, tá? Eu sei que está distante, mas em relação ao que vê hoje, por exemplo, um americano ou um europeu com relação a investimento em bolsa, né? Porque, lógico, pelo histórico que você mostrou aí, houve uma evolução. Se houve essa evolução no contexto de empresa, também houve evolução no contexto de público, né? Sim. Mas como é que você vê isso e qual seria a perspectiva disso, talvez, para o médio prazo, mais ou menos, né? Sim. Na realidade, assim, a gente se espelha, não só a gente aqui no Brasil, mas, assim, o mercado mundial se espelha muito nas estruturas do mercado americano, né? Eu brinco aqui, sempre que eu falo que, brincando, a gente fala que os caras são os melhores em produzir dinheiro, né? São estruturas, assim, que realmente, do mesmo jeito que o brasileiro, ele tem o seu jeitinho para muita coisa, o americano, ele gera estruturas de gerar mesmo, de produzir moeda, de produzir dinheiro, que são, assim, extremamente inteligentes, bem que nem sempre, né, é de um jeito que gere uma perenidade, mas, assim, eles são referência, tá? Eles são referência tanto na parte de estrutura, de
produtos de investimento, né, e produtos financeiros, quanto nessa capacidade que eles têm de gerar moeda, de gerar realmente dinheiro, né, de jogar dinheiro na economia. Claro que a gente ainda está engatinhando, mas se a gente for avaliar o quanto a gente evoluiu, porque o mercado americano, ele é um mercado que, imagina, a primeira crise da bolsa deles foi em 29. Em 29 a gente nem bolsa tinha direito. Né? Em 29 a gente estava lá na Bolsa de Fundos Públicos de São Paulo, ou seja, cada estado tinha uma bolsa, essas bolsas eram pequenas, elas eram, na grandíssima maioria, voltadas para commodity, não tinha produto financeiro, né? E eles já estavam tendo a primeira bolha e a primeira crise na Bolsa. Então, assim, a gente evoluiu muito rápido. A gente tem muito para evoluir, mas eu acho que, assim, a gente tem caminhado a passos largos, né? A gente tem realmente tido uma evolução muito significativa, não só cultural, porque é o que o professor Samir falou. Há 2 ou 3 gerações, né, grandes gerações anteriores, não se tinha a cultura da poupança. A gente, quando fala poupança, a gente não está falando de produto financeiro, a gente está falando do poupar, né, do ato de você ter de você se estruturar financeiramente para ter uma reserva de emergência ou então para ter um investimento de longo prazo pensando em aposentadoria. Hoje, os jovens, eles já entram no mercado de trabalho pensando em aposentadoria. Se você pega alguém ali da faixa que hoje estaria assim nos seus entre 60 e 70 anos, esse público, essa faixa de investidor, ele não teve realmente nem a oportunidade e nem a estrutura. Então, assim, é uma parte que acabou conseguindo ter, né, um patrimônio suficiente para se aposentar, a sorte, porque você não tinha realmente, assim, estruturas que pudessem viabilizar que você conseguisse viver de renda. Então, você tinha o quê? Você tinha imóvel, então muito se investia em imóvel e vivia da renda do imóvel. Hoje, é difícil que um investidor foque exclusivamente em imóveis, porque você tem uma dificuldade de fazer, né, de transformar isso daí em moeda corrente, você tem diversos outros fatores que são fatores que pesam muito na decisão de investimento. Então, assim, não é que imóvel seja ruim, não é isso, mas, assim, hoje existem opções de carteiras diversificadas onde você consegue trazer para a sua vida financeira, trazer para a realidade da sua vida financeira uma estrutura que possa garantir ali na frente que a sua aposentadoria vai ser uma aposentadoria tranquila. Então, assim, eu particularmente acho que a gente está de parabéns, eu acho que a gente já fez muito, com muito pouco, em pouco tempo. Então, eu acho que a tendência de verdade é só melhorar mesmo. E hoje a gente tem muito acesso à informação. O perigoso aí é saber filtrar a informação, né? Então, eu acho que a cautela aqui não é em não investir em coisas arriscadas, é entender aonde você está investindo, entendeu? Essa que é a diferença, porque, gente, quando um esperto e um malandro saem na rua e se encontram, dá negócio, né? Então, o que você tem que pensar? Tá muito fácil? Tá esquisito. Né? Se a gente tem aí hoje agora uma Selic com um pouco mais de 4% e alguém está te oferecendo 10% no mês, espera, né? Não tem almoço grátis no mercado. Então, eu acho que a gente... É verdade, né? Não tem almoço grátis. Que milagre que ele está vendendo, né? Então... Mas você sabe que até nessa linha, viu, Tatiana, deixa eu fazer aqui uma observaçãozinha, né? Que é assim, eu comparo isso com quem sabe e quem não sabe nadar. Em geral, é assim, quem não sabe nadar não morre afogado, né? Quem não tem certas habilidades, né, com um tipo de investimento assim, mais agressivo, ele também não se expõe tão fácil. Aqueles que, teoricamente, acham que já tem uma certa, como é que fala, habilidade, às vezes abre a guarda e ele entra numa fria. É o que a gente vê, às vezes, no mercado. E aí eu associo 2 coisas, né? Que eu falo assim, que é um pouco excesso de confiança, e o outro, que às vezes cega, né? Então,
o excesso de confiança, e fala, não, tudo bem, eu sei lidar com isso, excesso de confiança, e ele esquece de manter a guarda elevada e baixa a guarda, e às vezes um pouco de ganância, né? E aí, então, infelizmente, e aí você vê que quando pessoas caem numa cilada dessa, ele perde muito dinheiro, né? Não é aquele que perde R$ 1.000, R$ 2.000, não, ele perde muito dinheiro, porque ele julga que ele tem uma certa habilidade, né, para lidar com esse tipo de movimentação, e é aquilo que você falou, né? Quando dois malandros se encontram na rua, você vai sair besteira, né? Porque ele vai conseguir dar o golpe. É isso aí. Né? É Mas exatamente parabéns isso. pela sua exposição, perfeito, concordo com Obrigada, você. obrigada mesmo, gente. Mas, Perfeito, bom, então. não é que eu não quero que vocês façam perguntas, é que a gente ainda vai ter uma outra série, né? Então, vai ter mais dúvidas. Vai ter dúvidas sobre produto, vai ter uma, quando a gente for falar, acho que quando a gente for falar do tema mesmo de produto, que a gente for falar do que a B3 tem ali no mercado de listados, aí a gente vai falar bastante dessa parte de produto, vai falar bastante dessa parte de alocação das carteiras. Então, acho que vai ser também mais produtivo. Legal, Tatiana. Obrigado, Cláudio. Obrigada. É sempre muito legal escutar, né, esses comentários. Eu acho extremamente interessante, né, essa reflexão que a gente faz, né, da cultura de poupança, dos produtos, da tecnologia, e ver que está tudo interligado, entendeu? Então, se a gente tiver um muito na frente do outro, o carro não vai andar, tem que estar todo mundo no mesmo esforço. Bom, então vou agradecer aqui a Tatiana já, né, por esse encontro muito gostoso aqui, esse bate-papo aqui, que a gente resgata aqui algumas memórias, algumas épocas, né, gostosas assim nas nossas vidas, né? Então, Tatiana, em meu nome, em nome da FIPECAF, e acredito aqui que no nome de todos e todas que estão aqui na sala, a gente te agradece aí profundamente aí pela sua exposição. Quem agradeço eu pela oportunidade, eu estou ansiosa para a próxima que a gente vai realizar. É muito gostoso essa troca, né? Eu acho que saber não ocupa espaço, então tudo que a gente puder aprender, eu aprendo muito também estando aqui com vocês. É muito gostosa essa troca, essa interação é muito legal. Legal, então. Então, Tatiana, obrigado aí a todos e a todas. Tenham aí uma ótima noite. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.